Olá pessoal, tudo bem? Professora Camila com você aqui no curso Eng Marinha para mais uma aula de processo civil aqui do nosso curso preparatório. Bom, hoje a gente vai estudar o procedimento comum. É óbvio que a gente não vai estudar tudo nessa aula, né? Porque o procedimento comum tem muitos artigos. Mas a gente vai focar aí lá no princípio, quando a gente começa a falar de petição inicial, e aí a gente vai entender melhor a questão da petição inicial, como ela deve ser estruturada e quais são as consequências que ela tem ali no processo, tá? E aí já sabe no final questão, né? Para você poder ali verificar como que esse assunto pode ser cobrado na sua prova, tá bom? Então a questão sempre vai vir aí com algo que a gente tratou da aula, e aí eu aproveito para abordar outros temas aí que são importantes na sua preparação. Legal? Vamos lá então? Deixa eu trazer aqui para a tela o nosso material e aí você acompanha aqui comigo. Bom, vamos lá então. Então aqui a gente vai começar a falar do procedimento comum lá no Código de Processo Civil. E o artigo 318 é o primeiro que trata sobre isso e ele fala, né? Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste código ou de lei. Portanto, a regra é o procedimento comum, né? Com todas aí as questões que a gente vai trabalhar a partir de agora. Subsidiariamente, né, inclusive, ele se aplica aos procedimentos especiais e ao processo de execução. Você vai estudar isso em outro momento, né, comigo, os procedimentos especiais e com outro professor o processo de execução, mas você vai conseguir entender que algumas regras do procedimento comum, mesmo no procedimento especial ou no processo de execução, também vão incidir, tá? Porque, digamos ali que ele estabelece a base de toda a questão processual e aí o que for necessário, né, tanto no procedimento especial quanto no processo de execução, de aplicação de regras próprias, aí o próprio CPC define quais serão estas regras, tá? Então, essa questão da aplicação subsidiária também aos procedimentos especiais e ao processo de execução. Bom, aí o 319 já chega falando requisitos da petição inicial. E o que são estes requisitos? Os requisitos são os elementos mínimos que devem conter em qualquer petição inicial. Então, qualquer petição inicial, quando for ali apresentada em juízo, deve ter estes elementos, deve ter estes requisitos. Por quê? Porque a ausência de algum destes requisitos, a gente vai ver que tem consequência na petição inicial, tá? A gente vai entender melhor aí como é que acontece, mas desde logo já saiba que estes são os requisitos que devem estar ali presentes. Que requisitos são estes? Primeiro, o juízo a que ela é dirigida. Óbvio, né? Quando você pega ali a petição inicial, ela já começa ali com aquele cabeçalho, que na verdade é o endereçamento. O endereçamento é exatamente o juízo a quem a petição é dirigida. E aí ali temos o endereçamento. Na sequência, a gente tem a qualificação das partes. E o que deve ter de informação para dizer que está ok, que a petição preenche os requisitos? Os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no CPF, né, no Cadastro de Pessoas Físicas, ou se for uma pessoa jurídica, no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, que é o CNPJ da pessoa, o seu endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Básico, né? Aquelas informações básicas que devem ter ali, tanto do autor quanto do réu. Atente-se para o endereço eletrônico, tá? Que hoje é um requisito indispensável da petição inicial, tendo em vista que a gente trata de processo eletrônico. E o objetivo é que, inclusive, as citações, as intimações possam ser feitas de forma eletrônica. Embora ainda não sejam totalmente feitas assim, esse já é um requisito indispensável, tá? Na sequência, já estruturando a petição, a gente vai ter os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. E aí a gente vai ter ali, né, que é a parte em que se contam os fatos e esses fundamentos jurídicos do pedido são a chamada causa de pedir, que é exatamente ali a fundamentação que a parte vai trazer para aquilo que ao final ela pede. Aí na sequência vem o pedido com as suas especificações. A gente vai estudar nessa aula como é que esse pedido pode ser estruturado. E, inclusive o que o CPC estabelece, como que o pedido pode ser, se pode ser indeterminado em alguma situação, a gente já vai ver isso. Mas tem que ter ali, obviamente, o pedido e as especificações dele decorrentes. Outro requisito da petição inicial é o valor da causa,
que deve estar ali, né, estabelecido também como parte estruturante da petição. Daí a gente tem as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos que ele está trazendo em juízo e, finalmente, a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação. Esse é um requisito importante também com o CPC de 2015. Por quê? Porque a gente vai estudar em breve a audiência de conciliação e mediação e a gente vai ver que tem consequência. Porque se essa audiência for designada e por acaso o autor ali não vai na audiência, ele vai ter ali custos, ele vai ter consequência. A gente vai ver isso lá na frente. Mas já saiba que este é um requisito da petição inicial, tá bom? Beleza. Aí a gente tem o seguinte, ó, artigo 319 fala assim, no parágrafo 1º. Se não for, né, se não existirem todas as informações previstas no inciso 2, voltando rapidinho, qual que é o inciso 2? Essa parte da qualificação, os nomes, o prenome, o estado civil, profissão, ok. E o que acontece? Muitas vezes o autor não vai ter essas informações a respeito do réu. Ele não vai, de repente, saber o endereço eletrônico do réu. Ele pode não saber se o réu tem uma união estável ou se ele é casado, né? Então, essas informações podem não estarem ali presentes. O que acontece, então? Essa petição inicial vai para frente? Não vai? Aí, o parágrafo 1º do 319 diz: poderá o autor, na própria petição inicial, requerer as diligências que sejam necessárias para a obtenção destas informações. Então, nem tudo está perdido. Por quê? Para que o autor possa ingressar com a sua petição inicial, mesmo que ele não tenha essas informações, ele pode ali tomar alguma medida. Que são o quê? São as diligências que ele vai solicitar ao juízo. Um exemplo prático de como isso acontece, por exemplo, se o autor não sabe exatamente o endereço do réu, ou se não tem ali alguma informação, ele pede ao juízo que sejam expedidos ofícios para localizar aquela informação. Então, pode ser expedido ofício para a Receita Federal, para conseguir ali descobrir dados do réu, as operadoras de telefonia, para saber o endereço. Então, é possível se fazer isso, tá? E aí, então, o juiz vai determinar estas providências. Então, tudo isso é para dizer que se não tiver essas informações, não significa que tudo está perdido, que ele não pode ingressar com o processo. Não, ele vai aí ter essa oportunidade. Diz o parágrafo 2º que a petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2, for possível citar o réu. Então, a gente precisa saber especificamente se o réu é casado, solteiro, viúvo ou tem uma união estável? Não, por quê? Porque mesmo não sabendo isso, se eu sei aonde localizá-lo, eu posso citá-lo, não pode? Pode. Então, o parágrafo 2º diz que a petição inicial não vai ser indeferida, ou seja, ainda que aqueles elementos não estejam presentes desde logo, a petição inicial não vai ser indeferida já naquele momento, tá? E aí, então, é possível que seja citado o réu e o processo siga adiante, certo? Então, o parágrafo 1º e o 2º, eles completam aí o que o 319 lá no caput fala a respeito dos requisitos da petição inicial. Beleza. A petição inicial não será indeferida também pelo não atendimento do disposto no inciso 2, se a obtenção destas informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Aqui também é importante, por quê? Porque, como eu disse, o autor pode não ter essas informações, tá? E aí, então, está inviabilizado, ele está impossibilitado de ingressar em juízo se ele não souber ali, por exemplo, o RG do réu? Não, na verdade, ele vai poder entrar e, como eu disse, vão ser tomadas ali dentro do processo, vão ser requeridas as diligências para tentar localizar as informações do réu. Então, muitas vezes não tem o número dos documentos, dificulta, mas tem, por exemplo, o nome do pai e da mãe do réu. Aí já é possível, então, localizar essas informações. Mas o que o parágrafo 3º diz é o seguinte: mesmo que essas informações não estejam com o autor, ele não saiba essas informações, a petição inicial não pode ser indeferida se a busca por essas informações for muito difícil e tornar ali oneroso o acesso à justiça. Por quê? Porque lá na Constituição Federal a gente tem que toda pessoa que sofra uma lesão ou uma ameaça de lesão a um direito, ela tem direito de acessar a justiça. Né? Ela tem ali o acesso à justiça garantido. Então, o que o CPC quer dizer é o seguinte:
Mesmo que não tenha os requisitos, se isso for inviável para o autor, é possível ingressar ali com a petição inicial. E aí, em juízo, vão tomadas as diligências para descobrir essas informações. O que não pode é ser impedido o acesso à justiça pelo autor, tá? Que tem direito, obviamente, de buscar ali uma providência jurisdicional se ele sofrer ali uma lesão ou uma ameaça de lesão a um direito. Artigo 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis para propor a ação. Aqui sem segredos, né? A petição inicial deve ter ali as informações e os documentos ali necessários para que o juízo entenda qual é a pretensão do autor, certo? 321. Quando o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos, ou do 319, que são os requisitos da petição inicial, ou do 320, que a gente acabou de ver, ou ainda que apresenta defeitos e irregularidades que tornem difícil o julgamento de mérito, né, que capazes de dificultar o julgamento de mérito, o que o juiz deve fazer? O juiz deve determinar que em 15 dias o autor emende ou complete a sua petição inicial. Então, o juiz deve, obrigatoriamente, conceder este prazo para que o autor possa trazer ali as correções, possa fazer a emenda e trazer elementos ali que ele não trouxe desde logo na sua petição, certo? Então, o que o CPC quer garantir é que o juiz não vai desde logo indeferir aquela petição inicial, ele vai dar uma chance para a parte resolver aquele problema, tá? O juiz deve indicar com precisão aquilo que deve ser corrigido ou completado pela parte. Certo? Se o autor não cumprir a diligência, aí sim, aí a consequência é o indeferimento da petição inicial, e como a gente vai ver na sequência, aí vem uma sentença sem resolução de mérito, sem resolver o mérito, mas que extingue o processo lá nos termos do artigo 485 do CPC, que vamos estudar futuramente, tá? Então, só para você ver aqui, que eu anotei, é uma sentença sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, que é a sentença do juiz que indefere a petição inicial. Tá bom? Beleza, vamos seguindo então. Aí, a gente tem o seguinte: o pedido. O pedido é parte importantíssima de uma ação, certo? E o que a gente tem aí? A doutrina, né? E o professor Fred Didier, que inclusive é doutrina que está indicada no seu edital, ele define para nós o pedido da seguinte forma. Ele fala, ó, o pedido é o núcleo da petição inicial. É a providência que se pede ao Poder Judiciário. É a pretensão material que é deduzida em juízo e que, portanto, vai virar a pretensão processual. Né? Porque num primeiro momento eu vou buscar ali um direito material e que a partir do momento em que eu instrumentalizo isso, ele vira uma pretensão processual, ele se transforma numa pretensão processual, né? É a consequência jurídica relacionada à eficácia que se pretende ver realizada pela atividade jurisdicional. É, como dito, o efeito jurídico do fato jurídico posto como causa de pedir. Então, é importante sempre a gente dar uma pincelada na doutrina, porque existem aí algumas questões que podem abordar esse ponto. Mas aqui é uma definição básica do pedido, né? Que, embora seja um conceito bastante completo do doutrinador, a gente percebe que é dizer que o pedido é aquilo que eu pretendo obter em juízo. Então, se eu pretendo obter uma indenização, esse é o meu pedido, que a princípio é um pedido de direito material, mas que quando eu formulo ali, né, e trago todos os elementos na minha petição inicial, ele se transforma numa pretensão processual, certo? E é isso que a gente tem então. A gente tem ainda que o pedido, e essa é uma classificação doutrinária também, ele pode ser imediato ou mediato. Quando a gente fala em imediato, a gente está falando da providência jurisdicional que está sendo buscada em juízo. Então, quando eu busco ali ser indenizada porque alguém bateu no meu carro, eu estou buscando uma condenação daquela pessoa, não é? Quando eu busco ali declarar ali um documento como autêntico, ou uma relação jurídica, como existente ou não, eu também busco esta declaração, esta providência jurisdicional. Então, isso seria o pedido imediato, relacionado, portanto, àquilo que eu vou pedir em juízo. E de forma imediata eu tenho o quê? De forma imediata eu tenho o bem da vida. Perceba? Até
para você poder associar imediato é o bem da vida. É aquilo que vai resultar da minha demanda. Então, a pessoa que move uma ação de divórcio, o que resulta da demanda dela? Resulta aquela dissolução do seu casamento, né? Aquela pessoa que busca uma condenação, o que é o bem imediato, o bem da vida? É o dinheiro decorrente da indenização que ela vai obter, certo? E é isso, então, que a gente tem que ter em mente em relação ao pedido nesse aspecto inicial, tá? Agora, a gente vai ver o que o CPC fala sobre o pedido. E o artigo 322, ele fala o seguinte: o pedido deve ser certo. Óbvio, né? Quando eu formulo um pedido, eu não posso dizer, né? Não posso chegar em juízo e falar, olha, realmente eu estava ali transitando na via e uma pessoa bateu no meu carro e eu quero ser indenizado. Isso é um pedido certo? Não, um pedido certo é aquele em que eu falo, aconteceu essa situação em tal data, eu fiz um orçamento e eu vou apresentar aqui todos os orçamentos que eu fiz, né? Então eu fiz 3 orçamentos e eu tenho aqui que eu sofri um dano de R$2.000 no meu veículo. Eu quero então ser indenizada pelos R$2.000 em decorrência desses danos materiais. É um pedido certo, não é? É um pedido certo. O artigo 322 diz que está compreendido neste pedido principal o seguinte: os juros, a correção monetária e as verbas de sucumbência, incluindo os honorários advocatícios. Então, esse parágrafo primeiro é muito importante, porque ele pode surgir na sua prova, e ele pode trazer uma pegadinha, porque se o autor faz um pedido, como eu te dei de exemplo agora, de eu quero ser indenizado em R$2.000, significa que eu não quero, que eu estou abrindo mão dos juros, da correção monetária, e aí pensando o seguinte: essa colisão aconteceu há 1 ano e meio. Esse valor de 2.000 do meu prejuízo, tá? Ele é um valor, vamos pensar assim, que eu já mandei arrumar o carro, tá? E eu gastei 2.000 lá atrás, e agora eu quero ser ressarcida desse valor. Esse valor não é mais 2.000. Por quê? Porque teve a incidência de correção monetária. Eu posso alegar também a incidência de juros ao mês, para poder ali atualizar, né? Então, a correção para atualizar e os juros para aumentar este valor, já que eu sofri isso há 1 ano e meio atrás. E por 1 ano e meio aí, eu tive essa perda, né? Esse valor que eu tive que gastar com o meu carro. Então, eu quero que esse valor também acresça ao meu pedido. Além disso, eu precisei procurar o Poder Judiciário para eu conseguir ser ressarcida pelos R$2.000, né? Isso não foi algo que veio de forma espontânea por força ali daquele que me causou o dano. Então, o que acontece? Precisei contratar advogado. Então, as verbas de sucumbência, as custas, as despesas que eu tive com o processo, os honorários do advogado, também estão incluídos no pedido principal. Tudo isso é para dizer que mesmo que o autor não formule esse pedido de forma especificada, incluindo juros, correção monetária, verbas de sucumbência, elas já consideram-se, pelo que diz o parágrafo 1º, incluídas no meu pedido. Tá? Então, quando eu falo lá que eu quero R$2.000, já considera ali que eu estou querendo os juros, a correção monetária e as verbas de sucumbência, tá bom? A interpretação do pedido, ela considera tudo aquilo que foi trazido, ou seja, o conjunto da postulação, e observa sempre o princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé, ele vigora em qualquer área do direito, e aqui na esfera processual não é diferente. Quando você fala em boa-fé, significa que você parte da ideia de que a pessoa está sendo honesta, proba, de que ela não está trazendo falsos mentirosos, falsos em juízo, certo? Bom, 323 do CPC fala o seguinte: na ação que tiver por objeto cumprimento de uma obrigação em prestações sucessivas, estas serão incluídas no pedido independentemente de declaração expressa do autor e serão incluídas na condenação enquanto durar esta obrigação, se o devedor no curso do processo deixa de pagá-las ou de consigná-las. Artigo 323. Então, quando eu tenho ali, por exemplo, uma ação de cobrança de condomínio, o condomínio, ele vence mês a mês, né? Todos os meses a gente tem que arcar com o pagamento do condomínio. Então, se o condomínio entra contra ali um morador, dizendo que ele está sem pagar os 3 primeiros meses do ano, e a ação foi ajuizada, por exemplo, vamos pensar, a ação foi ajuizada em maio e o condomínio diz que não estão sendo pagos os aluguéis desde janeiro. Então, janeiro, fevereiro, março, abril e inclusive o de maio que já venceu. Tá.
Esses aluguéis que vencerem posteriormente, então o que vencer em junho, julho, agosto, ou seja, já quando o processo está tramitando, eles se consideram incluídos no mesmo pedido. Por quê? Porque parte-se da ideia de que eles não foram pagos, tá? Como já não tinham sido pagos os anteriores, parte-se da ideia de que eles não foram pagos. É óbvio que é possível que durante o processo o devedor volte a pagar ou mesmo ele consigne aqueles valores, né? Então ele vai em juízo e comece a pagar aquela obrigação. Mas aí caberá a ele, devedor, provar estes fatos. Se ele não prova, estes valores vão ser cobrados e aquela dívida vai aumentando, tá? Mesmo que o autor condomínio não peça para incluir os meses posteriores, eles já vão entrando ali na dívida, certo? Ok? 323 estabelece isso. Então, obrigação de trato sucessivo ou prestações sucessivas tem essa consequência. O pedido deve ser determinado, diz o 324. Então, a gente tem que ele deve ser certo e determinado. Pedido determinado, no mesmo sentido, eu determino o que eu quero. O que eu quero? Eu quero uma indenização no valor de R$2.000. É um pedido certo e determinado. Agora, o 324, parágrafo 1º, traz exceções, que são situações em que é possível formular um pedido genérico. E quais são estas situações? Veja que são exceções, né? Então, não é sempre que a parte pode fazer um pedido genérico, mas apenas nas situações do parágrafo 1º. Quando isso? Nas ações universais. Se o autor não puder individuar os bens demandados. Então, se o autor, por exemplo, ele ingressa em juízo ali pretendendo a partilha de bens ali em virtude de ele ingressa em juízo com um inventário, buscando partilhar bens ali de uma pessoa falecida, mas ele não tem conhecimento de quais são estes bens, tá? Às vezes acontece. Essa é chamada ação universal. Por quê? Porque a gente tem uma universalidade ali de patrimônio e não é possível já desde logo que o autor saiba tudo que este falecido deixou. Então, nesse caso, é possível formular um pedido genérico. Tá? E aí o autor vai dizer, eu pretendo aqui receber minha cota parte desse patrimônio que vai ser apurado no decorrer do processo. Também é possível, quando não for, né, quando não se puder determinar desde logo as consequências do ato ou do fato. Uma situação em que isso pode acontecer. Vamos pensar aí numa situação em que uma pessoa atropela a outra na rua. E essa pessoa que foi atropelada, ela vai mover uma ação em juízo, uma ação cível, para receber uma indenização. Uma indenização pelos prejuízos que ela sofreu e, inclusive, uma indenização por lucro cessante. O que é lucro cessante? Lucro cessante é aquilo que ela deixou de ganhar. Então, vamos pensar que essa pessoa que foi atropelada é uma pessoa que trabalha com motocicleta e que faz entregas. E essa pessoa deixou de trabalhar ali por um determinado período. Tá, só que quando ele entra com a ação, ainda não é possível saber quantos dias ele ficou sem trabalhar, porque ele ainda está afastado, ele ainda não se recuperou. Então, nesse momento, ele pode formular um pedido genérico, porque não é possível determinar desde agora as consequências deste ato que ele sofreu, né? Desta situação da qual ele foi vítima, tá? E também é possível quando a determinação do objeto ou do valor da condenação dependa de um ato que deva ser praticado pelo réu. Então, se há ali, né, se na situação envolve um ato que dependa do réu e o autor não tem como saber qual é aquele valor, aquele objeto que lhe vai ser entregue, é possível, então, se fazer um pedido genérico, tá? Então, essas são as 3 hipóteses. Isso também pode acontecer na reconvenção, tá? O que é a reconvenção? A reconvenção a gente vai estudar adiante, mas ela é um meio de defesa do réu em que ele vai fazer um pedido contra o autor. Eu costumo dizer que é o contra-ataque. A gente vai estudar isso no momento oportuno, mas é aquela situação em que o autor ingressa com uma ação contra o réu fala, peraí, então eu também preciso dizer que eu tenho aqui um direito contra você. E aí ele apresenta a reconvenção. Então tudo isso também se aplica lá na reconvenção que a gente vai estudar adiante. Tá bom? Bom, e aí a gente tem que o pedido pode ser aí alternativo. Então, como que é um pedido alternativo? Um pedido alternativo é aquele, diz o 325, quando em virtude da natureza da obrigação, o devedor pode cumprir a prestação de mais de um modo. Ou seja, o devedor tem uma possibilidade de cumprir a obrigação de um jeito ou de outro. Isso pode acontecer. E aí, então, o autor faz ali um pedido alternativo, dizendo, eu quero que seja cumprida a obrigação de forma X ou Y.
certo? Então, muitas vezes as partes fazem ali, né? Vamos pensar que as partes tinham um contrato de entrega de mercadorias, tá? Então, o João adquiriu algumas mercadorias que iam ser entregues pela Maria. A Maria, por sua vez, ela tinha estabelecido que entregaria para o João uma determinada, vamos pensar ali que ela ia entregar pacotes de sacos plásticos, por exemplo, que o João precisa lá na sua atividade empresarial. Só que ela não disse qual seria, por exemplo, se seriam sacos da cor verde, azul, preta. Ela não definiu isso. Por quê? Porque ela, no momento em que ela fosse cumprir a obrigação, é que ela iria entregar aquilo que ela tivesse. Nesse caso, e aqui de forma bem simplificada, né? É possível, então, que o João, se a Maria não cumprir a obrigação e o João vai entrar com uma ação contra ela, ele pode fazer esse pedido alternativo, dizendo: Maria, eu quero que cumpra, né? Excelência, eu quero que Maria cumpra a obrigação, entregando 10 pacotes de saco plástico. Pode ser o saco verde ou pode ser o saco azul. Então, a natureza da obrigação permite isso, tá? O 325, parágrafo único, inclusive, diz que quando pela lei ou pelo contrato a escolha couber ao devedor, o juiz vai assegurar ao devedor que cumpra a prestação de um ou de outro modo, mesmo que o autor não formule este pedido alternativo que eu te falei. Então, mesmo que o autor não fale que a Maria podia entregar sacos verdes ou azuis, quando o juiz se depara ali com o contrato, ele percebe que a Maria é quem escolheria. E aí ele garante a Maria que isso seja aí respeitado também em juízo. Tá? Esse é o pedido alternativo. O pedido subsidiário é diferente. O pedido subsidiário, a gente tem o seguinte, que é lícito que sejam formulados mais de um pedido em ordem subsidiária. Aqui o objetivo é que se dê uma possibilidade para o juiz conceder o pedido posterior se não puder acolher o pedido anterior, tá? Então é possível que a parte, digamos assim, vamos colocar bem entre aspas, que seria o prêmio de consolação, tá? Então, eu quero A, mas se não der para ser A, então eu quero B, tá? Então vamos pensar assim um exemplo que geralmente acontece. Uma mãe que entra com um pedido de guarda do seu filho e ela pede que a guarda seja declarada, né, pelo juiz, seja concedida de forma unilateral. E aí ela, sabendo que, né, os juízes na maioria das vezes optam por conceder a guarda compartilhada, isso não é o principal que ela quer unilateral. Mas ela diz que se não for possível, então se o juiz não entender possível, que ele conceda então a guarda compartilhada. Tá? Isso seria o pedido subsidiário, ou seja, o autor já dá essa alternativa para o juiz poder conceder ali a sua pretensão, pelo menos de alguma forma, tá bom? Parágrafo único diz que é lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz conceda algum deles. E aqui é mais ou menos isso que eu te falei, é dessa forma que acontece, tá bom? Bom, eu vou fazer um intervalo para a gente passar para o próximo bloco, para a gente continuar estudando outras questões que envolvem o pedido e o procedimento comum aí como um todo, tá bom? Até daqui a pouco.